Buenas. E aí, turma? Nem tudo são flores. Falar aqui então da época em que eu tive a maior down da minha carreira, né? Até o momento. Espero não ter down maior. Ou se tiver maior, porque eu estiver jogando muito mais caro, né? Mas vamos lá contar. Em retrospecto é muito mais fácil de analisar, né? Então, depois que você já saiu da down, você consegue analisar de uma visão mais distante. Então vamos ver o que a gente tira de aprendizado disso aí. E, e é isso, né? Primeiro, como que eu me senti nessa época, né? Eu me senti simplesmente igual o Sonic aqui, assim, ó. Cheio de fichas, de repente, acabou tudo. Era assim que eu me senti. É, Então esse aqui é o gráfico da minha carreira. Como eu falei pra vocês, eu toquei um time por 3 anos, de julho de 2019 até agora, outubro de 2022. E eu peguei esse vale aqui, né? Então vamos isolar aqui, vamos pegar a minha amostragem desde que eu tive o time, né? Então 2019, 1º de julho de 2019. Então, estamos ali desde julho de 2019. Eu joguei 7.500 jogos, com reentradas 8.600 jogos. Fiquei up 65k. Average stake de 62. Porém, isso é a história final depois de 3 anos. É dentro da amostragem ali. Eu tive esse período aqui que eu cheguei a ficar 60k down nos sites. Então, vezes 5 dá o que? Uns 300k reais, né? E o 300 e algumas coisas, né? 400k reais e mais os aplicativos que eu joguei, né? É, Vamos ver aqui. Então eu quero focar nesse período aqui da down, né? Então meu primeiro hit de recuperação foi em maio de 2021, que foi um hit de 69k. Então vamos pegar aqui de 1º de julho até 20 de maio de 2021. Que é assim, o grosso do período de perca, sabe? Que você se sente pior, que você está na down ali, que as maiores dúvidas ocorrem, né? Então aqui está o meu gráfico de down. Perdi 59k em 2.900 jogos, 74 dólares de average stake, e o gráfico é só o declínio, né? Então aqui tem muitas coisas a serem analisadas, né? Eu tenho como falar de como estava a minha vida, de como estava a minha seleção de jogos, de como estava a minha ética de estudos, né? Tudo isso influencia nisso aqui. Mas vamos lá esmiuçar mais. Então, tipo assim, acho que outra coisa importante de se ver é quão normal é isso aqui, certo? Porque veja só, na minha carreira eu tenho 12% de ROI, certo? Na minha história do time, contando com essa perca e a recuperação, eu tenho 11% de ROI, né? Então eu recuperei tudo isso depois, por exemplo, se eu botar aqui desde o dia 20 de maio de 2021 até outubro agora, que a gente fez a fusão do projeto. Aí eu tenho ganhos de 124, né? Então eu recuperei os 60 e botei mais 65 de frente, no average stake de 57. Então,
O que é diferente, né, desses dois períodos aqui? Eu vou discutir de formas diferentes, o foco desse vídeo é como eu perdi, né? Depois eu vou fazer outro vídeo de como eu ganhei, mas eu sou o mesmo jogador aqui, né? A diferença aqui é de 1 ano e pouco, tem estudo, tem foco, tem coisas que eu vou falar, tem seleções de jogos, mas não existe uma mudança drástica, eu não sou uma pessoa totalmente diferente aqui, enquanto eu tô perdendo 60 e aqui enquanto eu tô ganhando 125, né? Mas a gente nunca quer estar aqui, a gente sempre quer estar aqui, né? Com o tubarãozinho, não quer estar aqui com o aquário, pelo menos não tinha um aquáriozinho aqui, de vez em quando, conforme você filtra, aparece um aquáriozinho aqui, né? Então vamos lá, vamos tirar esse da recuperação aqui e focar no derretimento. Então, a primeira coisa é assim, por que eu quis mostrar lá? Acabou que eu não mostrei. O meu ROI lá do outro tava 40%. Ainda tá aqui com a data, eu vou puxar de volta. Aqui, ó, 39% o meu ROI, certo? Então, porque eu vou fazer uma simulação agora que é uma simulação que a gente tem que estimar, certo? Então, o que eu quero dizer? Eu acho que é bem tranquilo de dizer que eu sou um jogador ali que tenho 10, 15%. Eu acho que é bem conservador falar que eu bato esse field por 10%. Tá entendendo? Visto que eu bati ele por 11 no período total e tenho batido ele por 40 na amostragem recente. Só que eu acho que do mesmo jeito que isso aqui foi variância negativa, isso aqui tem variância positiva. Então eu estou botando ali 15. Vamos dizer que o que eu imprimo de ROI é 15%. Então, vou te dizer, quão comum... Aí pronto, é isso. Porque eu queria justificar o porquê que eu vou colocar os 15 lá. Porque quando a gente tá nesse momento aqui, quando eu tô vivendo isso aqui, ninguém aceita você falar que você tem 15% de ROI. Aqui todo mundo tem certeza que você não tá batendo field, tá entendendo? Aqui você é um horrível jogador. Então vamos lá. Quão normal é acontecer isso? Então vamos jogar aqui, ó, 3.300 jogos com average buy-in de $75, tá? E a média de participantes de 3.100 jogadores. Então isso aqui é um site que simula a variação, simula a variância em torneios de poker, tá? Então ele pede justamente essas informações que eu pontuei aqui, tá? Então, vamos lá. 3.100 jogadores. Vamos dizer que paga o quê? 450, né? Fazem ITM. Buy-in $75. Rake 10%. ROI 10%. Nem vou botar os 15%. 10% de ROI. Então vamos pressupor que eu sou um vencedor nesse torneio, nessa configuração de torneio por 10%. Eu bato em 10% de ROI. Quantos eu vou jogar? Aí vamos fazer aqui a amostragem. 3.300 jogos. Sample size. Sample size é o seguinte. Eu vou agora simular 1.000 jogadores com essa configuração, tá? Então eu vou simular 1.000 jogadores que têm um ROI de 10%, que estão jogando 3.300 torneios com esse buy-in, com esse rake e com esse número de jogadores. É isso que eu vou fazer, é isso que esse site me permite fazer agora, tá? Então, a diferença desses 1.000 jogadores é só a variância, é a runada, certo? Então, quando eu calculo aqui, ele me dá a média, que a média é 10%, né? Que é essa linha aqui. Ele me dá o jogador mais sortudo, que ganhou aqui entre 200 e 250 mil dólares, e me dá aqui o jogador mais azarado, que perdeu mais do que 100 mil dólares, uns 150 mil dólares, né? 140 mil dólares perdeu. A diferença entre esse cara aqui e esse cara aqui não é
na qualidade do jogo. A diferença desse cara e desse cara aqui é o flip que não entrou, o cooler que foi ao contrário, é a variância do jogo, a variância inerente ao poker. É isso que está sendo simulado aqui. Todas essas linhas são a mesma capacidade de jogador, certo? Então o que acontece? Nessa amostragem de somente 3.300 jogos, 37% dos jogadores simulados perdem. Certo? Então, isso é a brutalidade da variância em torneios de pôquer. Certo? E o aprendizado que eu tive nesse período em que eu fui dono de time. E o tanto que isso é normal e o tanto que você tem que preparar para isso. Certo? Então, você tem que ter segurança no seu... E ao mesmo tempo você não pode usar isso como desculpa, porque pode ser que você tá perdendo, porque você realmente tá perdendo, porque você não bate o field, e você não pode usar isso para se enganar. Mas, aqui, um jogador com 10% de ROI pode jogar essa amostragem e perder mais de 100 mil dólares. É possível, tá entendendo? E é normal que mais que 37% desses jogadores, vencedores a 10%, terminem a amostragem perdendo. Não é que todos esses 37%, ou seja, 370 jogadores dos 1.000 simulados, perderam 100 mil dólares. Não, eles estão aqui nos que perderam um pouquinho, tá entendendo? Mas estão nos que perderam, certo? No longo prazo, o cara tem que fazer o ROI de 10%. Então, o ROI de 10% é 24 mil dólares que ele tem que ganhar. Ele gastou 247 mil dólares de inscrição, ele tem que ganhar 24 mil dólares no longo prazo, certo? Porém, por causa da questão de seleção de jogos, você se torna vítima da variância, certo? Então, primeiro, isso é um fator para se levar em conta. Do quão comum é isso aqui, tá entendendo? Mas, por exemplo, existem coisas de fazer. Eu sei que, por exemplo, vamos dizer que se eu digo aqui que eu tenho 40% de ROI. Então, um jogador de 40% de ROI, ele já não perde nem 50 mil dólares. Tá entendendo? Só 4% dos jogadores ou seja, dos 1.000 jogadores simulados, somente 40 terminam a amostragem negativos. E desses 40 que terminam negativos, nenhum terminam naquele ferro gigantesco. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso tranquilamente dizer que eu não sou um jogador que bate esse field por 40%. Porque eu tô abaixo disso aqui. Então, eu posso ser um que bate a 10%, eu posso ser um que perde a 10%, tá entendendo? Eu tô dentro daquela faixa. Eu não sou um que bate a 40% field. Certo? Então, primeiro, essa é uma constatação do que é possível ou não. Certo? Agora vamos aqui discutir dos outros fatores aqui, que em retrospecto fica muito claro para mim dos erros, né? De como que eu poderia ter mitigado isso aqui para que isso não tivesse acontecido na minha carreira. Então a primeira coisa é o tamanho dos fields. Então, quanto maior o field, mais você está vítima da variância, mais flips você tem que ganhar, mais coolers você tem que escapar ou cair ao seu favor para você chegar na mesa final e cravar um torneio, tá entendendo? É muito mais situações para acontecer ao seu favor para poder você realizar esse lucro. Então é preciso de uma amostragem muito maior para que você mostre qual é o seu ROI real se o seu field é gigantesco. Por exemplo, vamos pegar aqui e fazer a mesma simulação, voltar aqui os 10%. Aí, ou seja, eu calculei de novo, votar de novo lá com aquele do ferrão, mais de 100 mil dólares, e com aquela probabilidade alta de perca de novo, 35%. Por que é diferente? Foi 37 aquela hora e agora é 35%. Porque ele simula em tempo real isso aqui. Ele simula 1.000 jogadores jogando e o sample de 1.000 não dá exatamente igual sempre, tá entendendo? É da simulação. Então, mas o que acontece? Vamos dizer que eu capo esse field pela metade. Então, em vez de 3.100 jogadores, pela metade não,
vezes 10. Eu vou jogar só torneio de field pequeno, de 310 jogadores, sendo assim vai pagar 40 nego. Mesmo buy-in, mesmo ROI, mesma quantidade de jogos, mesmos 11, só que agora é field pequeno. Então quando eu calculo field pequeno, ainda é possível um ferro grande, certo? O ferro não pode ser tão grande, nem a forra pode ser tão grande, porque não existe um ROI tão grande a ser obtido, né? Nem perdido, porque o número de buy-ins não é tão grande. Quer dizer, perdido pode ser, né? Que é o mesmo, mas ganho não pode ser. Mas assim, você vê que a grande maioria concentra mais ali e a possibilidade de perca cai. Então, em vez de 35%, só 16%, só 160 dos jogadores podem terminar essa amostragem perdendo, porque o field é menor. Então, aí de cara, já vem uma dica muito grande. Isso aqui é uma dica que o Elias Neto fala muito pra gente. A gente fez uma consultoria com o Elias Neto, abração pro Elias, que mudaria essa realidade aqui, tá entendendo? Tipo, eu poderia estar perdendo, eu poderia ser perdedor e continuar perdendo assim, mas eu teria mais certeza que é porque eu realmente estava perdendo, porque eu estava jogando mal e não por causa de variância, se eu tivesse feito uma seleção diferente de média de participantes. Tá entendendo? Isso é um fator. Qual é outro fator? Outro fator é a questão de você achatar os seus buy-ins. Então, por exemplo, eu tô com um stake médio aqui de $75, né? Só que nesses $75 eu jogava de 22 a 315. E alguns 530. Então, o que acontece? Isso nos sites, tá? Porque nos aplicativos era esdrúxulo, que eu ainda vou falar aqui dos aplicativos. Aliás, vou falar dos aplicativos agora. O que aconteceu aqui? A gente começou o time em 2019. O meu sócio é dono de clubes de aplicativos. Então a gente começou inclusive com foco em aplicativos. 80% do nosso volume era em aplicativos. Então, todo esse período aqui de comecinho de time, eu saquei grana, eu estava positivo, mas as minhas forras eram de aplicativos. Embora eu estava aqui negativo, 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares, enquanto eu estava negativo nessa parte aqui, eu fiz saques como jogador por causa das minhas forras de aplicativo. E todo esse período aqui, o time foi muito bem. Esse período aqui foi um período de crescimento enorme para o time. O time foi de 7 a 70 jogadores no ano de 2020, tá? O time ganhou grana. Essa época aqui, eu estava bem financeiramente por ser dono de time, certo? Eu investi em setup, eu aluguei casa em fim de ano aqui, de 2020, chamei a galera do time toda, a gente ficou 30 dias... Eu aluguei a casa por 30 dias, fiz umas festas com a galera do time lá, trouxe a família e tal. Então a minha realidade financeira nessa época aqui também era essa, de eu não estava precisando dessa grana para poder viver, porque eu, como sócio do time, estava sacando como sócio, porque o time estava indo muito bem nessa época de forra de aplicativos. Porque primeiro era o começo dos aplicativos, o field era super soft, e segundo, a gente estava no início da pandemia, que foi quando rolou aquele boom dos aplicativos, aquele boom do poker. Né? Todo mundo ficou trancado em casa e o poker explodiu nessa época de início da pandemia. E aí o que acontece? Por que eu ainda já fiz esse gancho dos aplicativos? Porque no aplicativo eu joguei um torneio de 20 mil reais de inscrição. Eu joguei alguns torneios de 10 mil reais de inscrição. Joguei vários torneios de 5 mil reais de inscrição. E joguei todos os torneios de 2.200 a 550. 550, 750, 1.100 e 2.200. 2.200 de inscrição. Que esses tinha todo dia. Então, o meu average buy-in tava todo zoado, certo? Então, por exemplo, se eu jogava um torneio de 5 mil reais, era um torneio de $1.000, certo? E aí eu vim aqui jogar um average buy-in de $70. Então, tipo, acaba que meio que você tá perdendo tempo jogando buy-ins tão distantes assim. Porque a faixa de baixo do seu buy-in não diz nada pro seu resultado final. Entende? Porque se você runar mal ou bem na faixa de cima, é o que vai determinar tudo, porque ela é muitas vezes maior
do que a sua faixa de baixo. Então, outra dica do Elias, e que eu aprendi, que foi as coisas que eu usei para sair disso aqui, para minimizar a variância, e tô dando para vocês, é achatem os seus buy-ins, certo? Tipo, você joga ali entre 10 e 15, 10 e 20, aí você quer jogar um Sandemillion, você dá um tiro no Sandemillion. Mas se você quiser jogar 109 todo dia, você vai estar perdendo tempo jogando 10 e 20. Se você der um tiro de 109 todo dia, você acabou de bagunçar totalmente seu gráfico. Porque o tiro de 109 vai equivaler a 10 tiros no seu torneio normal que você joga. Então, é muito importante que você achate ali o range dos seus buy-ins o mais próximo possível. Tá entendendo? Então, ou seja, aqui era totalmente zoado. Eu joguei torneio de 20 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, $20 e $500 eu jogava. Tá entendendo? Então, uma seleção de jogos que me expunha totalmente à variância, e o que rolasse na minha faixa grande era o que ia determinar a minha vida. Tá entendendo? Aqui, depois a gente pode fazer... vou até fazer aqui agora. Por exemplo, aqui, porque eu mudei aqui a data, né? Vamos botar todas as datas após o começo do time de novo para mostrar o que eu quero dizer. Julho de 2019. Vamos botar aqui só torneios de $100 ou mais. Então, vê só, tem 3.300 torneios. Desculpa, tem 8.680 torneios na minha história do time. Aí agora vamos ver quantos desses foram $100 ou mais. 2.200, certo? Então o que acontece? 3/4 do meu volume foram nos buy-ins lá embaixo. Veja aqui nesse começo aqui as traves. Então, por exemplo, aqui eu tive aqui, ó. Aqui foi em fevereiro de 2021. Eu tive aqui um 11º de $6 mil, pagava $70 mil esse torneio. Bounty King, torneio de $315. Aqui eu tive um 39º, pagou $15 mil, pagava mais de $1 milhão esse torneio de 215. Aqui um terceiro, que o primeiro lugar pagava uns 20. Reta desse do Bounty King, eu tive 3. Eu tive 3 semis desse Bounty King aqui. Que não tá mostrando aqui porque tá perdido no gráfico, né? Vamos ver se eu colocar aqui entre 300 e 1.000, se elas aparecem aqui. Então aqui, ó. Aqui, 16º no Bounty King, $4 mil, foi uma semi, que pagava $70 mil. Esse Colossus pagava $400 mil, nem conta. Aqui, outra semi, $6 mil, também pagava $60 mil, o mesmo torneio de 315. Aqui, outros 200 left desse mesmo torneio. Então, o que acontece? Qualquer um hit desse teria mudado totalmente a situação desse gráfico aqui, certo? Dessas traves. Mas eles ficam perdidos no meio de um monte de torneios, no meio de 3/4 de torneios de buy-in diferentes. Então é uma perda de tempo muito grande você jogar um range super gigante de buy-ins. Porque o que define é a faixa de cima que você está jogando. Então o ideal é que você achate o máximo o seu piso e o seu teto de buy-ins. E você imprima ali e você trabalhe incessantemente para aumentar o piso e o teto em conjunto. Tá entendendo? Não foi o que eu fiz. Não runei bem na faixa de cima. E aconteceu o que aconteceu. Deixa eu deletar esses dois aqui de novo para não poluir a conversa. Certo. Então veja só, o que eu tô falando aqui. Outra coisa importante, nessa época aqui,
na época do começo de time, eu era sozinho no time. Eu era o administrativo, o responsável técnico, o financeiro, tudo, certo? Então, ao mesmo tempo que eu tava jogando esses torneios de bains altos, tipo, também, gente, é que, tipo, às vezes eu tô falando, parece que eu tô querendo justificar o porquê eu perdi, né? E eu não quero isso. O que eu quero é dar a dica pra vocês das coisas que eu fiz errado, pra que vocês evitem. E ao mesmo tempo que eu falo isso pra vocês, eu clarifico na minha mente as coisas que eu fiz errado pra evitar que aconteça novamente. Tá entendendo? Não tô querendo aqui me fazer de um coitado ou de um injustiçado. Até porque essas coisas que eu estou falando foram coisas que eu deveria ter feito diferente e que eu farei diferente daqui pra frente, tá entendendo? Então, é normal isso aqui acontecer. Poderia ter sido diferente, poderia ter runado bem naquelas retas, e isso aqui ter sido diferente. Mas é super normal não ter sido diferente, é super normal ter acontecido isso, baseado em todos os fatores que eu tô falando aqui. Então, o que acontece? Eu era responsável por tudo isso no time, então, ou seja, minha ética de estudo estava lá embaixo, tá entendendo? O meu estudo era ensinar jogador que jogava mais barato do que eu. E daí o outro tempo que eu deveria estar estudando, revisando as minhas mãos, eu estava fazendo o controle financeiro do time, eu estava fazendo aulas técnicas para jogadores que jogam menor, eu estava auditando audits de jogadores para ver se todo mundo estava seguindo a grade certa. Então eu estava fazendo os pagamentos. Ou seja, eu estava me ocupando com tarefas que, já que eu tinha que me ocupar com essas tarefas, porque eu era dono de time e essas tarefas, o time é que estava me dando grana para viver, eu devia ter focado nisso e não ter feito esse volume. Nem aqui, nem nos aplicativos. Que eu ainda joguei nos aplicativos, eu derreti mais do que isso aqui depois. Porque eu tava falando que no começo aqui eu saquei só de aplicativos e depois aqui do trimestre de 2020 pra frente, eu perdi nos aplicativos e nos sites. Que foi onde eu derreti esses US$ 60.000 aqui, que dá os R$ 350.000. E perdi a diferença nos aplicativos jogando muito mais caro. Que chega nos 900, que foi que eu swinguei, certo? Então vamos lá, vamos fazer outra simulação aqui, tá? Então, igual eu falei, eu joguei um torneio de 20k de inscrição, alguns de 10k, sei lá, vamos chutar aqui uns 8. Chute, não lembro de cabeça. Vários de 5k, porque esses aqui tinham toda semana, tá? De 5k. Por vários, vamos dizer aqui uns 30. E aí, todos os que tinham, que eram bains de R$ 550, R$ 750, R$ 1.100, R$ 2.200 e R$ 3.300. R$ 3.500, na verdade, era. Então, isso aqui era o que eu tava jogando nos aplicativos nessa época. Vamos dizer que eu jogava 150 torneios desses por mês. Vamos dizer que isso aqui dá uma média de buy-in de R$ 3.000, 3k reais. E vamos dizer que um pelo outro, porque tinha field aqui gigante de 1.000 pessoas e tinha field pequeno de 100, 150. Vamos dizer que um pelo outro dá field de 500 pessoas. Quão normal é perder, né, nessa amostragem aqui? Vamos fazer lá esse mesmo estudo aqui. Lá no calculador de variância. Então, 500 jogadores. No aplicativo eles pagam só 10% mesmo. Buy-in de 3.000. Rake de 10%. ROI de 10%. 150 por mês, eu falei, né? O período aqui da Down foi de julho de 2019 de julho de 2019 a maio de 2020. Então dá 24 menos 2, 22 meses. Então dá eu acho que é 330. Acho que é 3.300 por coincidência. Mas vamos lá ver.
É 150 vezes 22. 3.300. Ou seja, por coincidência, eu joguei a mesma coisa, que faz sentido também, porque eu dividi o meu volume. Eu joguei mais ou menos a mesma coisa nos sites do que eu joguei. Mesma coisa em números de torneio. Nos sites do que eu joguei nos aplicativos. Então, 3.300 jogos nessa configuração aqui, tá? Então, o que acontece? Nessa configuração aqui, o normal é isso aqui. O mais sortudo ganha mais de 5 milhões de reais. E o mais azarado perde mais de 2 milhões de reais, né? Acredito que esse 2 aqui deve ser milhões, que não dá para botar os números menores lá. Então, o que acontece? 21% dos 1.000 jogadores simulados, 210 jogadores com 10% de ROI perdem nessa amostragem, certo? Não perdem os 2 milhões, mas perdem alguma coisa, né? Eu perdi 600 mil, porque os outros 300 mil foi nos sites. Então eu fiquei aqui no meio dessa linha aqui de quem perdeu 600 mil, certo? Ou seja, normal também. Normal, eu digo assim, é dentro do esperado, tá entendendo? Não é uma coisa que você é um derretedor. Como que você melhora isso? Você tem que melhorar seu ROI, cara. Você tem que estudar todo dia e se tornar um jogador de 20% e selecionar melhor o seu jogo, certo? Então, quais são os fatores aqui pra gente concluir agora? Os fatores que me expuseram a isso aqui, certo? Então seleção de jogos. Dentro de seleção de jogos entra tamanho do field e range de buy-ins. E também dificuldade. Porque se eu tô jogando uns fieldzão de meu ROI, mesmo que seja positivo, é pequeno, eu tô mais vítima da variância do que se eu estiver jogando um field em que meu ROI é muito maior, certo? Qual que é outro fator aqui? Foco, certo? Então o que entra aqui? Se eu tô gastando tudo isso de grana, então tipo assim, ó, nessa época aqui eu gastei 250 mil dólares de inscrição. Para perder os 60 mil dólares, né? Que eu não perdi tudo que eu escrevi. Eu perdi 22% do que eu registrei. Então eu registrei 250 mil dólares e quantos de reais? 9 milhões e 900 mil reais eu registrei nesse período, certo? Então se eu tô disposto a pegar e gastar tudo isso de registro, vou fazer um adendo aqui, 250k USD mais 9,9 milhões de reais. Se eu tô disposto a fazer isso aqui, o mínimo que eu tenho que fazer é estar focado, tá entendendo? Isso tem que ser o meu foco. Eu não posso ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho que estar estudando frequentemente. Eu tenho que estar fazendo um pré-grind, certo? Ou seja, o que é o pré-grind? Eu tenho que, antes de grindar, eu tenho que me alimentar bem, descansar, porque eu vou ficar 10 horas jogando, fazer um aquecimento de estudo, tá entendendo? Em vez de ficar fazendo chamada com o jogador, ficar fazendo pagamento de jogador, porque eu sou dono de time, ficar fazendo audit de jogador, e aí termina esse serviço e começa a registrar numa reta tão cara disso aqui. Entendeu? Latada. Mesmo eu estando ganhando dinheiro nessa época como dono de time, foi uma burrice eu fazer isso. Você tá entendendo? Certo? E aí o que acontece? Outra coisa que eu falo aqui. Efeito composto, cara.
Então, o que, que é o efeito composto? Quando você passa por um período desse aqui, além das pessoas duvidarem de você, você passa a duvidar de você. Tá entendendo? Aqui vai passando 2019, 2020, 2021, certo? Você fala, cara, eu sou um jogador que bate esse field aqui, tá entendendo? É, eu tô me iludindo aqui. Tipo assim, e as pessoas na sua volta também fica aquela tensão não dita, ou às vezes dita, tá entendendo? E isso é muito prejudicial para sua confiança, para o seu mindset. Então esse é o que eu digo de efeito composto e acaba que você joga mal, porque na dúvida, na falta de confiança, você começa a jogar mal. Só por você estar nesse período aqui. Mesmo que você saiba, você não consegue executar o que você sabe, você não consegue performar o que você sabe. Entendeu? Como que você vai performar se você não está estudando, se você está cansado, porque você está com outras funções na mente e você está num período de down gigantesco. Tá entendendo? Então, é a fórmula do desastre, é a fórmula de muitas pessoas teriam abandonado a carreira, uma downswing dessa aqui, certo? Eu tive muitos jogadores que passaram por mim que por coisa muito menor do que isso aqui abandonaram a carreira. Então, claro, agora que eu saí do outro lado, que eu recuperei boa parte e que eu tenho história boa para contar, é tranquilo de falar. Mas assim, enquanto você está vivenciando isso aqui, são muitas dúvidas, sabe? E é um tiro no pé muito grande. Então, é essa dica que eu quero dar, tá entendendo? O que vocês têm que fazer para que isso não torne realidade. Então vai ter o complemento desse vídeo, que é como eu ganhei de volta, né? Que é o período de maio de 2021 para cá, que vai ser mais ou menos o inverso disso, mas esses são os pontos falhos que me expuseram a isso aqui, tá entendendo? Porque se eu corrijo isso aqui, eu não fico exposto a isso aqui. Se eu pego e falo assim, não, cara, eu não vou jogar. Hoje eu trabalhei como dono de time e não vou grindar, deixa o torneio lá rolar. Entendeu? Eu não me exponho isso aqui. Falou, não, eu tenho que jogar uma faixa de buy-in mais barato, que o meu ROI é muito maior, ou um field menor, que minha variância vai ser muito menor, porque essa é a minha realidade agora. Eu não me exponho a isso aqui, tá entendendo? Se eu escolho melhor o range de buy-ins, eu não me exponho a isso aqui. E é isso sobre isso aqui, né? Aí só para concluir, turma, não esqueçam, né, que desde o retorno do canal, eu tô numa missão de arrumar 5.000 inscritos, e após eu arrumar 5.000 inscritos, eu vou fazer um curso gratuito para 10 de vocês, e esse curso vai ser o esqueleto de um curso que eu vou lançar posteriormente. Então me ajudem a compartilhar se vocês estão gostando do material, deem seus likes, compartilhem com quem puder, vamos lá dar essa força para nós. Beleza? Abração, turma.